Bem-vindos ao Harmonização Cerebral, podcast que fala de saúde, longevidade e bem-estar. E hoje eu tenho dois convidados aqui super queridos. Mas antes, gente, antes de eu falar dessas duas figuras maravilhosas, se inscrevam no canal para vocês receberem os nossos conteúdos. Ativem o sininho, curtam, comentem. E bora lá que hoje os convidados são muito especiais. Eu tenho aqui comigo uma querida que eu conheço desde o tempo que a gente nem podia dirigir carro, que a gente era criança. Estudamos juntas no ensino médio, depois na faculdade de medicina. Eu estou falando da Thelma Shimizu, que é chefe de cozinha, dona do Aizome, que é um restaurante que recebe prêmios atrás de prêmios. Esse ano recebeu mais um, né, Thelma? E do queridíssimo André Serra. O André, eu tive o prazer de atender lá no consultório e ele tem uma história também incrível. Participou da oitava temporada do MasterChef. Ele é um chefe maravilhoso e tem uma história de um emagrecimento que ele relata no perfil dele do Instagram, o Dé Serra. Ele perdeu 83 quilos e vai contar pra gente como é que foi essa trajetória. Gente, muito obrigada por estarem aqui. É um prazer imenso. Esse podcast eu preparei, ó, na cabeça e vou falar com outro e finalmente aconteceu. Muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço pelo Agradeço o convite. convite também. Que É ótimo. uma delícia Que se bom. encontrar agora, né? Ah, nossa, muito. E a Thelma, gente, é uma querida. Eu estudei com ela no ensino médio e a gente vai vivendo, né, Thelma, ao longo desses anos todos. Muitas vezes a gente não está perto, mas a vida vai nos mantendo sempre próximas, né? Conectadas. A gente morava no interior ainda. Exatamente. Eu em São José, E eu em Paraibuna. Paraibuna, pessoal, cidade pequenininha que ainda tá pequena, né, Thelma? Continua pequena, mas eu acho que fez parte da minha formação. Você acha que Morar no interior. o Essa conexão com a natureza, né? E entender de bicho, de planta. Acho que isso fez toda a diferença. Me fala uma coisa, Thelma, você entrou na faculdade de medicina junto comigo, ficou até o terceiro ano. Sim. E aí, o que aconteceu? Aí, bom, primeiro que eu sou neta de imigrantes japoneses. E o sonho da família era ter uma médica. Até então, quase ninguém tinha tido oportunidade de se formar numa faculdade e era o sonho ter médica. Então, na minha geração, ou você era médica, engenheiro, talvez advogado, né? Então tinha aquela expectativa. E com certeza estudo era o caminho para você ter, né, uma vida garantida aí, né? Uma profissão respeitável. Aí sim, você passou comigo no colegial, era muito concorrido, né? Exato, No nosso ano, só nós duas passamos na Pinheiros, não foi? foi. Eu acho que o Rogério, É, um rapaz que acabou fazendo. ele optou por outra faculdade, né? Sabe que eu não. Eu acho que não, mas eu acho que, na verdade, ele entrou no ano depois. É, Ele porque fez com a gente, mas ele entrou depois, um ano. Acho que ele fez cursinho, não. porque o nosso colégio era para formar principalmente as pessoas que iam entrar no ITA. É E verdade. naquela época eu não prestei ITA porque ainda não admitiam mulheres. Eu prestei e eu entrei na computação, Na mas só para computação, fazer pirraça, para fazer porque pirraça, porque a gente dava um couro nos meninos e eles ficavam, não sei se pode, ficavam manda, putos da vida. manda, Ficavam manda. putos da vida. Vocês entraram direto em medicina? Entramos. Caramba! É. Uau, A parabéns. gente era CDF, A né? gente era muito CDF. Sim. Eu tô acostumado a pessoas demorando 3, 4 anos depois do colegial para entrar em E do medicina. interior ainda. É. Uau, Não, a incrível. escola que a gente fez era muito boa. Mas você sabe que o que eu vou dizer, eu acho que tem muito a ver com vocês. A gente, quando tem aquele desejo, aquela gana, sangue nos olhos, faz acontecer. Uhum, sim. É que era a Rola, né? dedicação. Sim, a gente estudava pra caramba, É. né? Mas a gente curtia também, né? Então, é esse o ponto. Eu acho que tem a coisa de curtir. Eu ia fazer a prova dos vestibulares, e mesmo né, de treineiro. Nossa, para mim era uma delícia. Eu ia numas de fazer divertido Porque eu aquilo, né? saía do interior, vinha pra São Paulo, né? Ficava nos meus tios, meus padrinhos, mas era como se eu viesse passear, né? Ia lá, fazia vestibular, É, mas a gente teve muito treinamento, né? sim. Também. E eu acho que a gente E era meio desencanada também, né? Não era uma coisa assim de que, nossa.
O estresse para mim apareceu depois. Eu não tinha estresse nessa época, era muito tranquilo. Tinha pressão. Eu acho que o estresse veio depois, quando eu desisti da medicina. Aí é outra história. Aí a casa caiu, Aí a né? casa caiu. Porque uma coisa é você corresponder à expectativa. Aí outra é corresponder à expectativa, mas chega no meio do curso, e fala, putz, eu não tenho vocação para ser médica. Porque do segundo para o terceiro ano é quando a gente começa a frequentar o Hospital das Clínicas, né? Exato. E aí você percebe que não tem como. Não é minha praia. Mas você foi fazer pela expectativa familiar, Thelma? Ou você tinha uma vontade de Não, fazer? foi pela expectativa familiar, mas acho que desde pequeno também fui muito competitiva, sempre, sabe? Naturalmente competitiva. A gente tinha isso, né? De tirar as melhores notas, né? De ir bem nos esportes, no que a gente se propusesse a fazer, né? Acho que é uma questão de perfil mesmo. Entendi. E Era quando um desafio, né? era sempre pelo desafio, né? Eu acho que a gente tem perfil, né? Você também é movido a desafio, não? Claro. Sim, Né? Você gosta de se provar, Eu sim. vi o André fazendo uma né? prancha. Ai, eu adorei aquele post. O Então, André assim, com a a prancha. Quem não sabe, prancha é. é um negócio horroroso. Você fica ali, né, segurando braço e pernas. Eu não consigo. Prova que 1 minuto não é 1 minuto. É, 1 minuto, na verdade, pode parecer meia hora Nossa. fazendo aquele negócio. Mas é perfil, né? A gente tem esse perfil, mas acho que o pior foi isso. O estresse foi quando eu falei que não ia ser médica, não ia adiantar. Tomar essa decisão é duro, hein, Gi? E Ninguém gosta. Bancar, né? eu ainda É. enrolei um pouco. Eu fui fazer ciências moleculares. Fiz parte da segunda turma de ciências moleculares da USP. Nossa, prestou outro vestibular. Foi um curso, foi uma entrevista, né? Um teste primeiro, porque era multidisciplinar. Então tinha um teste, principalmente para entender se a gente tinha raciocínio, né? Uhum. E tinha que falar inglês fluente e tinha uma entrevista. Mas assim, naturalmente por ser da Pinheiros, era muito difícil eles recusarem, né? Bloquear. Mas estudei com pessoas da química, da biologia, da física, matemática, né? Foi um ano intenso, assim, mas aí eu percebi que talvez só pelo intelectual, pela pesquisa, também era meio chato. E aí que eu percebi que, na verdade, meu perfil era mais criativo mesmo, mais artístico. E para uma família tradicional japonesa, isso não existe, né? Como é Como que... você segurou isso? Como é que foi o relacionamento na medida em que você bancou a tua escolha? Se não é para mim, eu vou seguir o que é lá dentro, a minha verdade. Foi muito difícil, foi sofrido no Foi sentido de sofrido, talvez, para conflito. minha família, porque eu sou a mais velha da minha geração. Sou a filha mais velha, tanto de pai quanto de mãe. Minha mãe era mais velha da geração dela, meu pai era mais velho da geração dele, né? Todos os avós que vieram do Japão e tinha muita cobrança, tinha muita expectativa. Mas a minha irmã do meio, por exemplo, ela já tinha falado, ó, não gosto de estudar, não quero fazer faculdade e você cabeleireira. E realmente tinha uma escola da Sorro, que tem até hoje, né, que revolucionou o mercado de cabeleireiro aqui no Brasil. E eu lembro de eu ter falado, eu não vou fazer medicina, não vou ser cientista, e eu ter passado alguns meses varrendo o cabelo no salão com a minha irmã, porque eu falei, não tenho nem cara de pedir mais mesada para os meus pais, até decidir o que eu quero fazer da vida. E eu não sabia nessa época, mas foi nesse salão de cabeleireiros com o mestre Hideaki Idima que eu comecei a ter contato também com a cultura japonesa, porque era muito forte nos salões dele essa cultura japonesa, da disciplina, da dedicação, e você treinar um olhar também, porque eu não tinha a mínima noção da estética japonesa e da filosofia japonesa. Que Mas interessante. tinha muitas revistas de estilo, lifestyle japonês, design, cultura, arte do Japão no salão. E foi quando eu comecei também a treinar muito o olhar. Aí eu fui fazer um semestre de publicidade, né? Faculdade de propaganda e publicidade, também não curti muito. E aí fui fazer moda. Que moda estava entrando na moda aqui no Brasil. Então, assim, sempre essa vontade de fazer coisas diferentes, na verdade. E aí foi onde eu me encontrei, né? Durante alguns anos eu me dediquei à moda, fui assistente de estilo do Fauzi Hatten, que foi parte da primeira geração dos grandes estilistas do Brasil.
E a gente praticamente surfou a grande onda da moda. Os grandes Você desfiles, as top participava do São moda. Paulo Fashion Week? A gente viu nascer o São Paulo Fashion Week, que nem existia ainda. As Olha, pessoas não lembram, mas a grande patrona da moda no Brasil foi a Cristiana Arcangeli. Tinha o Fito oh, Ervas Fashion antes. que legal, foi ela que criou Ela começou a esse investir projeto. e tinha, né, tinha os desfiles no galpão dela, em Pinheiros. E antes de ter São Paulo Fashion Week, tinha a Fito Ervas Fashion. E o primeiro desfile internacional da Gisele Bündchen foi com a gente. Uau! Caraca, Gente, que até absurdo. Ela tinha eu converso com ela a cada hora, eu descubro uma coisa nova. É assim, ela tinha 14 anos, a gente Gente, saiu de São Paulo, o avião fez uma parada em Porto Alegre, ela subiu no avião, abraçada no ursinho de pelúcia, e a gente foi para Punta del Este fazer meu, desfiles. Mas as pessoas já sabiam que no mês seguinte ela ia para Nova York. Aí o resto é história. o resto é história. Ela É, tá aí até hoje, poderosíssima, né? E quando começou a culinária? isso foi bem depois, foi um acidente. Na verdade, eu comecei a trabalhar com gastronomia, com restaurante, quando eu abri o Aizomê. E a gente começou o projeto do Aizumê vai fazer 20 anos agora. Mas depois da moda, eu ainda fiquei um tempo em casa. Como dona de casa, mãe de família, tenho duas filhas que são adultas hoje. E quando elas cresceram um pouquinho, eu acho que eu fiquei uns 10 anos como mãe de família. Saiu da moda. Saí da Ficou só em moda, casa, fiquei em família. casa, mãe de família. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer eventos, porque eu lembro que eu gostava muito de trabalhar com essa parte. Quando eu trabalhava com moda, só que as pessoas começaram a pedir para eu não só fazer o evento, né, produzir o evento, mas cozinhar, porque cozinhar para mim sempre foi um hobby. Quando eu comecei, não tinha faculdade de gastronomia, não tinha cursos eh, estabelecidos de culinária, então eu comecei autodidata mesmo, fazia alguns cursos livres, né? Ah, mas eu aprendi a cozinhar com um restaurante, ou sendo mãe de família, ou cozinhando nas festas dos escoteiros. As minhas duas filhas são escoteiras. Então eu falo, e é verdade, eu aprendi a cozinhar a quantidade, aprendi a fazer para grandes eventos, Os cozinhando escoteiros. para os escoteiros. Gente, que incrível. E culinária japonesa, até hoje a gente não tem escola de culinária japonesa. Foi um processo muito autodidata. Eu acho, Thelma, que devia começar agora, essa escola. Tem, me Aqui, nesse minuto, aguarde, isso me aqui vai virar aguarde. história. Eu seria o primeiro aluno, né? Eu vou, pois é, eu vou segurar essa história aqui, tem coisa boa aqui, e vou perguntar para o André, aproveitando o gancho da Thelma, que ela começou a cozinhar como autodidata para as filhas, nos escoteiros, e foi aprendendo. E você, André, como é que você começou a cozinhar? Porque tua história começa lá no MasterChef. Eu também sempre foi um hobby. Eu sou formado em administração pela GV, trabalhava no mercado financeiro, Dantiano, estudei no Dante no também. Dante. Hum, Minha família cozinha muito, né? Eu venho metade, família do meu pai é baiana, família da minha mãe é italiana. Então a minha nona cozinhava muito, meu pai cozinha muito. Então, assim, cresci dentro da cozinha, ajudando e tal. A nona da mãe, né? Então, Por parte de a mãe. avó materna é uma coisa, É, né? eu sempre ajudei muito ela, tal, fazia massa juntos, tal, eu gostava muito. É, só que eu nunca mergulhei nisso. Durante a pandemia, eu tinha uma empresa, eu montei uma startup, o negócio estava indo mal, e na pandemia eu precisava dar uma mudada de ares, aí eu mergulhei mais na gastronomia. Eu comecei primeiro, baixei um livro lá de comida asiática de vários países e saí fazendo comida indiana, tailandesa. Fui, sabe, fui dando meio com uma volta na Ásia. Aí fiz 2, 3 cursos lá no Alhan Sudô. Eu fui me aprofundando, assim, porque é um mundo infinito, né? sim. Assim, eu tenho a É. tendência a querer ir no detalhe das coisas, assim, a gastronomia é infinito, né? Quando você pode se aprofundar. E foi assim que eu me aprofundei. E aí o MasterChef foi um estalo, assim, eu tava voltando do interior no carro, aí eu falei, vou me inscrever.
Porque todo mundo sempre falava, vai pro Masterchef. Fala, que Masterchef? Nada a ver, eu sou, pô, é hobby, nada a ver e tal. Aí me inscrevi, e o negócio que você falou da pressão, lá, de não ter pressão, é muito verdade. Eu me inscrevi assim, falei, ó, não faço questão, não é meu sonho, etc. De palhaçada, você foi numas de vamos ver o que que É, dá. aí vou ser eu mesmo aqui. Aí escrevi a ficha, tipo, preenchi a ficha sendo eu, sem querer ser um personagem. Eu vou Aham. ser eu. Gravei o vídeo da receita, gravei todo suado, assim, sabe? Tava quente, eu fiz um magre lá com legumes glaciados, fiquei suado, descabelado, mandei o vídeo assim mesmo. E acho que essa autenticidade fez os caras falarem, vamos chamar esse cara aí. Aí, aí o resto é isso aí que tá acontecendo, né? Quando eu já, obviamente, eu sempre. Bom, eu tô entrando no tema já do emagrecimento, né? Mas depois eu falo disso. Depois Não, eu. mas eu achei legal a coisa de você. E quando é que você, assim, você fez totalmente sem nenhuma pretensão, fez, né, sem esperar nada e veio o aceite. Você vai participar. E aí, a hora que você viu isso, o que que foi? Como é que É, foi essa? quando você viu que passou, como é É. que é esse processo? Porque eu participei da gravação dessa temporada de uma das provas. Eu estava Uhum. do outro lado, mas eu senti quem participou ali como é difícil. É, duro. Deu dó Não, eu chorei junto com a Tereza, que foi eliminada por do causa da minha mel. prova. Nossa, eu chorei junto com ela. A gente sente ali, a gente sofre junto. Porque é muito, a pessoa coloca muita emoção naquilo, né? Não, É intenso, é muito é intenso. intenso, né? Eu fui meio inocente. Hum, Assim, eu fui meio cabeça de cozinha. uhum. E E é um não é programa de. bem isso. Não é isso, TV. É. Eu fui cozinha. É, Você foi na coisa da técnica. E é, tem uma outra ideia por trás. Tem toda uma coisa de um É o show, personagem. gente, é um é show, é um TV, show. exato. Você tem que dar É. engajamento. Mas assim, a cozinha é a base. Precisa ter Uhum. cozinha, Claro. mas precisa. Também não se sustenta, né? Mas É, precisa ter a personalidade, né? Precisa é. ter o personagem, queira ou não, né? Você falou que não foi com personagem, Fui preparado para isso. mas você se colocou ali. Sim, fui eu mesmo, um pouco. Agora, a questão é a exposição, né? Isso que é o difícil. É, Até hoje, para mim, é difícil lidar com exposição. Eu sou bem low profile, né? Sou bem uhum. tímida. Bem discreta. É. Então, exatamente. Eu também sou um Uhum. pouco Ah, não você também é performante. CDF. Cara, Como não? GV, GV, pois então, é. tá, sim, tá acostumado a estudar, eu, a ser autodidata. Aí atrás o que te interessa conhecer, saber. mas eu tenho déficit de atenção, eu sou péssimo aluno. Eu não sou bom aluno. Então, Imagina se fosse, né? eu preciso ter interesse. Se eu tenho interesse em alguma coisa, Mas é o assim, drive, é o básico, é, né? É, na GV eu peguei um monte de DP, mas as DP que eu peguei eram tudo de matérias que eu não, Não não te gostava. interessava. exato, matérias fáceis. As difíceis que eu respeitava, eu ia muito bem. É. Sabe que eu tinha medo, eu falava, não, vou fazer macroeconomia com tal professor, com Dalacqua, Hum. sabe? Tinha Mas uma, mesmo com déficit de atenção, acho que é uma questão de foco é, sempre, né? o hiperfoco, assim, O né? É de você ter hiperfoco. interesse naquilo. É. Então, olha que legal isso que você está falando, André. Eu ia te fazer a pergunta. Eu não fiz ali antes da gente começar a conversa para não queimar o podcast antes de começar. O que eu percebi no teu perfil do Instagram é que você estuda muito a questão nutricional. Então, eu vi um post teu que eu achei bárbaro. Não adianta comer saudável. Você emagrece e se faz déficit calórico, Uhum. né? Então, você vai a fundo, você estuda aquilo. Quanto de caloria por grama de proteína, a questão do exercício físico. Então, a pergunta é essa: como é que você aprendeu essas coisas? Você leu, alguém te orienta? Como é que é isso? Eu basicamente autodidata, assim, realmente eu gosto de me aprofundar, eu gosto de saber os princípios por trás das coisas. Até com o chat GPT agora, que me dá Uhum. conselhos o dia Que inteiro, é fácil, né? é, Quer dizer, facilitou muito, mas mesmo assim você tem que ter um mínimo de senso crítico para filtrar exato. e para ver o que que faz sentido para você, porque nem Uhum. sempre informação é conhecimento, Exatamente. E mas você sabe a diferença. sim, e eu pergunto pro chat assim, quais princípios você tá Uhum, usando para estar falando isso para mim? Eu quero saber o princípio por trás, porque para mim é mais fácil. Me uhum. Quando give vem um me the sources, né? Me dê é, as fontes, quando vem um né? esqueleto pronto, faz isso e aquilo, eu automaticamente falo, por que que eu tô fazendo isso? Sabe? Cozinha tem muitas Sim. regras que
né, Sim, que tem que fazer, sempre é foi assim feito que assim, é, mas minha não, eu tento entender, aí você questiona, fala, não, mas tem um jeito melhor. É uhum, sempre esse senso crítico. Tem um jeito melhor, mais rápido, mais fácil, vai dar melhor resultado, né? Mas se você entende os porquês, é. você também consegue, Vocês né? têm autonomia Você tem depois. autonomia. No Lauhan, nos cursos que eu fiz no Lauhan, ele é incrível, eu gosto muito É dele. técnica Muito. clássica e tudo muito. Isso. Porque eu dei aula lá, então assim, tem que ser Nossa, que incrível. Se tudo fosse. muito. Essa escola vai sair, gente. É, Tem que sair, Thelma. eu vi uma coisa no Lauhan que abriu minha cabeça, assim, porque até eu chegar lá, Uhum, ainda pra mim era gastronomia, era receita. Aí, põe o vinho, tal uhum, momento, não sei o quê. Aí eu vi eles fazendo um negócio seguinte, tá cozinhando aqui, ia fazer alguma coisa braseada, lá cozido, uma cocção longa na panela com líquido. Aí em outra panela, ele reduziu o vinho. E no final ele colocou esse vinho. Aí pra mim, eu falei, nossa senhora, então quer dizer, não preciso fazer tudo junto, porque isso que ele fez aqui estaria acontecendo ali dentro. Aí esse negócio entendi. sabe, separar as coisas, Uhum. entender as coisas separadamente, pra mim é muito legal. Apuros sabores, talvez, né? Eu curto muito culinária, assim, adoro. Mas você vê que coisa curiosa que a Thelma falou. Ela teve que parar a medicina. A medicina te consome a alma. É difícil você fazer coisas. Assim, não é que é difícil, dá para fazer. Mas, nossa, a medicina é uma coisa que te é grandioso e fica difícil, porque eu gosto de me aprofundar. Se é pra fazer uma coisinha, um mingau de aveia, eu já não quero. Eu quero fazer um negócio desse, braseado, né? Reduzir o vinho, gente, que espetáculo isso. Uhum. Demais, eu acho maravilhoso. E tem tudo de arte, né? Tem arte, tem percepção de sabores, é muito legal isso. Acho que são pessoas muito sensíveis que fazem o que vocês fazem. Tem que ter uma É, eu acho que é um sensibilidade. perfil mais generalista, né? Eu acho que a gente está agora num outro movimento. A minha geração era muito que você tinha que se especializar, você tinha que ser um especialista em uma coisa. Só que a minha vantagem hoje é que não. Eu tenho um perfil mais generalista e consigo ter, né, uma visão mais 360 das coisas. E tudo que eu passei, estudei, vi, a gente usa no dia a dia, né? Você também, você teve aí uma formação em administração, com certeza você administra a sua vida também, Sim, administra, É né, verdade. seus processos, sim. né? Tem ferramentas, né, Tem que te ferramentas. permitem melhorar o desempenho, né, melhorar a performance, né? Administro minhas calorias como um fluxo de caixa. Tá vendo? Então, É, mas você já sabe como é que funciona, né? Então, você, de sim. alguma forma, são ferramentas, Uhum. né? Sim, total. E o processo de emagrecimento, como é que é? Como é que foi essa história? Você pesava 175 quilos. Cheguei, Isso foi, tipo, uma história de vida inteira, né? Emagrece, engorda e tal. 175 foi um ápice que eu cheguei pós-MasterChef, Hum. porque sei lá, eu tava 140, assim, 150, já tava bem pesado. E aí, quando eu saí do programa, eu fiquei assim, eu mergulhei em comida de restaurante, e comida de restaurante, comida francesa, assim, é manteiga, creme de leite. Então, eu devia estar comendo 4, 5 mil calorias por dia em média, assim, tá? Eu fiquei num período assim, sabe, fazendo aquele purê de batata francês, que é, sabe, 300 gramas de batata, 350 de manteiga, assim, Não, sabe? Mas você já tinha tendência? Você foi uma criança, uma adolescente, já Comecei a com engordar com problemas de 2 anos. peso? Porque eu também. Eu cheguei a pesar mais de 80 quilos, quase 90 quilos. Eu fui uma criança, uma adolescente obesa, Aham. e só depois que eu passei pela faculdade de medicina que eu fui entender um pouco melhor, né, os processos metabólicos, a questão, né, da dietética, da nutrição. Uhum. Eu comecei a me cuidar e não adianta você seguir dieta, né? Você tem que ver o que faz sentido para você. Porque Uhum. receitas e gurus e métodos tem um monte, Sim. dietas tem um monte. sim. Mas você tem que entender, né? E tem que se entender para entender o que vai fazer sentido para você, o que vai funcionar, né? Uhum. Com certeza. Acho que isso foi o principal desafio. Com certeza absoluta. A Márcia me conheceu obesa, É verdade. Você perdeu 40? mais de 40 quilos. Meu Deus. E o É. processo foi como, Thelma? Foi com mudança alimentar, Mudança alimentar exercício? e vou dizer, trabalhar no mundo da moda também cria uma Uma pressão, pressão, né? porque não tem como.
você ser gorda nesse universo. E É eu bem o queria Diabo Veste Prada, aquele olhar exato, da. você quer caber nas roupas, Uhum. né, e tá todo mundo magra em volta de você, você se sente mal. É verdade. Não Fora tinha da. não tinha como. Mas assim, eu não queria partir para um modo tóxico, né, de emagrecer. Então foi um processo mesmo de ver o que que funcionava para mim. Eh, e eu lembro que eu cheguei a pesar 45 quilos, era muito magra. Nossa, Aí foi 40. pro outro extremo. Mas sem ter distúrbio alimentar, né, sem depender de drogas, nada. Foi bem uma consciência alimentar mesmo, entender quais eram os gatilhos, né, que me faziam comer. Uhum. Processo de autoconhecimento, na verdade. Acho que para você também deve ter sido parecido, né? Super, super. Hoje você sofre para manter o seu peso ou é natural? Não, e uma coisa curiosa, na verdade, depois disso, cozinhar para os outros, acho que foi uma questão de transferência, né? Em vez de cozinhar e comer, Aham. né? Para mim, né? Eu transferi, acho que tudo isso para cozinhar para os outros. Olha que legal Legal. Eu isso. me satisfaço vendo as pessoas comerem. Uhum. É E- prazeroso servir, Sim, né? No sentido de fazer e isso, ver o outro gostar daquilo do isso. que você produziu, né? Aliás, acho que todo mundo que cozinha, que gosta de cozinhar, o maior prazer é esse, né? É, com certeza. Sem A nossa dúvida. satisfação é ver a outra pessoa satisfeita, curtindo a sua comida. É. Às vezes que eu cozinho para amigos, eu como, eu quase não como. Belisco Então, uma coisa aqui, uma coisa A fome ali. até passa, não Nossa, é? Você se sim. satisfaz com isso de uhum, doação. É uma doação, né? hum, É um ato de amor. Não tem uma coisa meio clichê, né? Ah, Cozinhar é um ato de amor. E até é, né? eu acho que é Você assim. faz para agradar, né? uhum. É uma doação da gente para o outro, né? O André falou da avó dele. E você, Thelma, tem alguém que te inspirou, que te ensinou a cozinhar? Ou na família Sim, você via isso acontecer? muito, né? Porque como toda família de imigrantes também, a gente percebe muito essa conexão com a comida, né? A comida conta muito da história, né? Do resgate, da saudade da terra natal, dos sabores ali, ancestrais. E os meus dois avós gostavam muito de receber. Então, todo final de semana era até uma briga. Vai na casa de um avô ou do outro, né? E mesas de 20, 30 pessoas. E aquela mistura. Você era italiano com baiano. Uhum. Em casa era brasileiro com japonês e era feijoada com sashimi, churrasco com sushi. Coisa O que boa. tinha tudo junto e misturado, né? E eu gostava muito de ficar na cozinha, sempre. Acho que toda casa, né? O centro sempre é a Eu cozinha. acho que sim. Não sei, É, ao menos minha avó A minha experiência é essa materna. também. né? Minha avó materna cozinhava maravilhosamente bem. Eu não, aquela coisa do filme, né? Como é o nome do ratinho? O Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille, que ele lembra, assim, da coisa da Uhum, infância. É tão forte isso, né? O pode. sabor que a gente tem como memória afetiva, Uhum. É né? que você tem duas avós, né? Duas referências fortes. Uhum. Em casa, assim, a avó paterna cozinhava e eu ficava fascinada que a cozinha dela tinha sempre apetrechos que eu não via em nenhum outro lugar, em nenhuma outra casa. Ela fazia conserva, ela fazia sushi, ela tinha uns utensílios, né, que só hoje, depois de ter ido para o Japão e de ter uma culinária mais raiz mesmo, né, japonesa, que eu entendo para que que servia. Mas ninguém mais tinha aqueles utensílios em casa. Eu ficava fascinada, eu via ela virando à noite para cozinhar para a família. Agora, a outra avó não entrava na cozinha. Olha só. Ela era. Acho que hoje ela seria uma intelectual, mas ela lia e escrevia muito, principalmente os versos japoneses. Olha E só. ela tinha uma língua super ferina, ela tinha umas tiradas muito espirituosas. E só que eu não entendia japonês o suficiente para ter curtido esse lado dela. Só que minha família toda sempre teve esse lado de ler muito, estudar muito. Então eu tenho essas duas referências muito fortes, a avó que cozinhava muito e a avó que lia e escrevia muito. Gente, a vida real, ela é tão mais interessante que a ficção. Quanto mais a gente conversa, mais incríveis são essas histórias, né? Parece que saiu de um filme. Eu Hum, fico imaginando a tua família,
Pra mim é filme, é maravilhoso, né? Uma avó que é um poeta, Uhum. né? Intelectual, e a outra uma cozinheira com coisas muito misteriosas, um laboratório de química praticamente, Sim. né? E meus pais sempre cozinharam muito em casa, sempre gostaram muito de receber também. Minha mãe cozinha de mão cheia, meu pai também sempre cozinhou muito. Aliás, eu aprendi com meu pai a ir aos mercados, às feiras, a escolher fruta, a saber nome de árvore, de bicho, de planta. A gente colecionava especiarias, testava muitas coisas em casa, Plantava, plantava. Minha tinha mãe, horta minha e mãe pomar. colecionava mudas, tinha um monte de Delícia, cara. samambaia, um monte de orquídea, e eu herdei isso dela, eu gosto também. Ah, eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu tenho uma muda de Ora Pronobis em casa. O que que eu faço com a Ora Pronobis? Nada, esquece ela, porque daí pega. Mas não é bom pra comer? É bom, mas. Não, eu quis dizer, não precisa cuidar dela. Ah, ela Ela, vai. ela vai que vai. A minha tá lá quieta, bonitinha. Diz que tem que ter Sim. um terreno arenoso Então ela não é exigente. Você larga ela lá, e vai, vai crescer. vai A minha até crescer. que tá Ótima pequenininha, manutenção. porque ela É, mora num vasinho pequeno, vai virar um bonsai de Ora Pronobis. Mas diz que é bom, né? é Que a bom. folha é boa. Eu nunca comi, sabia? Nunca provei. É, diz que é uma delícia, eu nunca comi. Tomar cuidado porque ela cresce muito e tem espinho, Tem né? espinho, Tem é bastante verdade. espinho. É. Tá lá, vamos ver. Você tem bicho, criança em casa, tem que tomar cuidado. Sim, sim. Se ela crescer demais e ficar com os espinhos, ó. A Débora me deu a muda. Ah, E é uma árvore na casa dela. A Débora é uma amiga da gente, que também Uhum. é médica e tal. Muito bom. André, me conta uma coisa. E a atividade física, hein? Você tá firme lá na musculação? Como é que é esse plano? Você tem alguém que te orienta? Hoje não, hoje eu tô sozinho. Eu faço atividade física desde que eu me dou por gente, assim, eu lembro minhas memórias da infância, assim, minha mãe me levando na... Ó, eu já fiz, eu vou falar algumas coisas que eu já fiz desde os 9 anos de idade. Natação, tênis, karatê, capoeira, judô, Olha. muay thai, jiu-jitsu, boxe, kickboxing, futebol, basquete, vôlei. Meu Então, assim, Deus! você já sempre. tentou de tudo. Então, assim, Saltos referências ornamentais. você tem. Exato, exato. A vida inteira treinando. Aí, com 15 anos que eu consegui emagrecer, eu comecei a fazer musculação. Então, de lá pra cá, meio intermitente, eu Uhum. sempre faço alguma coisinha. Aí, agora eu tô há quase 3 anos sem parar. Os primeiros 6 meses eu fiz só caminhadinha no parque mesmo. Cara, é aquilo, quando a gente faz acontecer de algum jeito, né? Caminhando no parque sem dificultar a minha vida. E aí depois eu contratei um personal. Aí a gente fez 1 ano e meio intenso, assim, de musculação. E agora, o último ano, eu tô sozinho de novo. Porque, assim, eu sou muito partidário de simplificar o que pode ser simplificado, sabe? Então, a musculação para mim hoje não é estratégias, não, é pegar peso sem se machucar, sabe? Empurrar peso, fazer força e comer proteína. Essa é a filosofia. Pois é, a proteína virou uma loucura Tá em isso, alta, né? De tá em alta. proteína. Eu tive uma fase vegetariana. É mais difícil, né? Não foi difícil, foi meio natural, assim. Eu acho assim, eu sou muito de experimentar coisas, né? Uhum. E pra mim foi uma fase natural ser vegetariana. Ah, só que agora, ultimamente, eu tô carnívora. Tô numa dieta low carb, porque eu preciso mesmo de proteína, preciso manter músculo, não tem Uhum. como. É, isso é bem legal. Assim, eu sempre tive um peso legal, fiz muito esporte também, mas nos últimos, talvez 5, 6 anos, eu ganhei peso e com uma dificuldade absurda de perder, e eu só consegui perder mudando a alimentação para ingerir muito mais proteína, de fato, com uma nutricionista, que é ótima, tá lá no consultório. E fazer atividade física que eu sempre fiz, tanto é que eu vou correr a São Silvestre, convido vocês, esse ano é a 100ª. Mas a musculação é fundamental. Eu só tô conseguindo correr porque eu tô na musculação e tem cardio no meio e tal, mas assim, pra gente envelhecer bem, né? A Envelhecer gente tava bem. falando sobre isso, a longevidade, ela exige da gente manter É músculo. manutenção, É. na verdade, porque com a idade a gente vai perdendo. É que ele é Exato. jovem ainda. É, Nós neném. somos da mesma safra. Exato. A gente é Então geração a gente qual? sabe. X? Não, nem sei. É X, eu acho. É, Sei, não é. sei também. É. Eu sou millennial, né? É. Eu sou de 88, millennial. É, milênio. A gente é X. É do Police, que mais? Nossa. Gênesis. É.
Eu gosto dessa música aí, pô, Michael é a era Jackson. dourada da música. Nossa, só é. Por falar nisso, eu vou perguntar para vocês, a gente está num negócio bem diferente hoje. Um livro que vocês recomendariam, que marcou. O que que você me diz, Thelma? Livros eu tenho muitos ao longo dos anos. Eu acho que cada fase eu tive muitos livros. Acho que é muito importante começar sempre pela literatura infantil, porque é a porta de entrada onde você cria o hábito, né, o gosto pela leitura. Acho que hoje a gente tem uma geração que perdeu muito isso. A tela, né? Atrapalha muito. É, Perde Muito. o encanto do livro, mas né? Você vai lá e vê um vídeo e pronto, né? né, eu li sempre muito ao longo dos anos, principalmente os clássicos, mas quando eu mergulhei no universo japonês e entender as minhas raízes, e quando eu comecei a trabalhar com culinária japonesa, entendi que não era só receita, né, como ele Uhum. falou, é muito mais do que isso, né? E o que me surpreendeu e que me virou uma chave foi conhecer a literatura clássica japonesa. E a autora mais importante, autora, é uma mulher. O equivalente de Shakespeare, Cervantes, né, Homero, foi Murasaki Shikibu. O primeiro romance escrito da humanidade foi escrito por Mulher. por uma cortesã do período Heian, há mais de 1000 anos atrás. E foi o que me deu um estalo, assim, como é que uma mulher, né, enclausurada na corte japonesa, né, lançou todas as bases da estética e desse pensamento japonês. E até hoje, né, ela é o grande clássico da literatura japonesa. Uau! Primeiro romance escrito da humanidade. Como chama, Thelma? Lenda de Genji, ou Contos de Genji, de Murasaki Shikibu. Contos de Genji. Eu vou atrás, me Onde a gente interessei. Então, compra? só que Será que é assim, estante falar virtual? para ler é a mesma coisa que falar, você tem que ler, sei lá, Dostoiévski. Camões, É. ou tem que ler É Camões, né, difícil, os é difícil. Lusíadas, porque é nesse formato, porque, Ou como Dante, porque né? é, Divina porque Comédia. porque É, é o clássico da língua portuguesa, você tem que ler Camões. Não, é o clássico da língua japonesa, você tem que ler a Lenda de Genji, o Conto de Genji, né? Mas assim, eu li partes, gente, são, sei lá, 1000 páginas o É uma negócio. loucura. É, que nem você lê Ilíada, Odisseia de Homero, né? Ou Uau! ler todos os tomos dos Lusíadas de Camões, né? Não, mas assim, foi entendimento, né? Agora, hoje eu gosto muito de ler um outro clássico também japonês, de uma autora também, foi contemporânea de Murasaki Shikibu. É o Livro do Travesseiro, de Shei Shonagon. Ela também foi uma escritora dessa mesma época, só que ela escrevia mais sobre o cotidiano. Então, são contos curtos, impressões, né? E eu gosto muito de ficar folheando, porque onde você abre o livro, tem uma impressão dela sobre a natureza, sobre algum acontecimento, sobre as vestes, sobre alguma recepção. Então, é muito bacana. Nossa, gente, incrível. Tô aqui interessante. boca aberta. E a gente fala, por que que a gente não tem mais esse conhecimento, né? Eu nunca tinha ouvido falar, Thelma. Muito Então, interessante, para né? mim foi uma grande surpresa, porque Sim, também descobrir o Japão foi através da gastronomia. Porque até então eu não tinha tido oportunidade de mergulhar tão fundo, na né? cultura. Isso. Que eu Incrível. morei no interior, porque tem traumas da Segunda Guerra Mundial, né? Onde os imigrantes japoneses eram proibidos de falar a língua, de manter livros, né? Ou referências ao país de origem. E eu, assim, a minha formação toda foi em português, minha segunda língua é inglês. Tem um pouco de japonês que eu falava com os meus avós, mas não era algo próximo do meu dia a dia. E eu só fui redescobrir o Japão Ah, através da gastronomia. da gastronomia. Uau. E você, André? Olha, Um livro. Depois disso a gente, né? tem Um um. não, tem tanta coisa, né? Eu tenho dois, eu acho que são importantes, assim. Um, nesse tema de emagrecimento, sabe que eu passei minha vida toda tentando, quando eu emagrecer, eu vou não sei o quê, sabe? Tipo, passei desde a minha infância inteira assim. Tem um livro que chama O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, um italiano. Eu li esse livro. Você leu? É a Li. história de um Hum, menino de 18 anos que ele é convocado para o eu já vou exército anotar. Esse livro é legal. e mandam ele para um forte, que esse forte, teoricamente, está esperando o ataque dos tártaros.
fica enfim, num lugar alto, assim, tem um deserto ali que, teoricamente, eles vão vir. O menino, ele deixa a namorada pra trás, deixa a mãe pra trás, porque ele foi convocado, e ele não vê a hora de ir embora. Só que aí passa o primeiro ano, aí ele fala, não, mas esses tártaros vão vir. Vou ficar mais um tempinho. E aí, eu não sei o quanto que é spoiler ou não é, então é isso, assim, basicamente o menino vai novinho pra lá e fala, não, mas esses tártaros vão vir, eu vou esperar um pouco mais. E é essa a história do livro. É. Pra mim foi muito marcante, porque eu percebi, assim, que eu falei, cara, eu pessoalmente estou minha vida inteira Esperando os esperando tártaros, algo exato, os tártaros chegar. exato. Tá. Então esse é um livro muito tocante pra mim, e um, assim, mais prático, chama Hábitos Atômicos. Olha. Esse livro, eu nem implementei as ferramentas dele, mas o jeito de pensar, Muda, né? Muda algumas ele chaves. deu várias clicadas na minha cabeça, assim, por exemplo, não são grandes revoluções que você tem que fazer na sua vida, e sim empilhar pequenas mudanças. Eu falo muito sobre isso nos meus conteúdos. Cara, você toda semana olhar pra trás e falar, o que que eu poderia melhorar? E melhorar um pouquinho. Você vai acumulando, né, 1% melhor, aquele 1% melhor a cada dia, em um ano você tá... É. A coisa do tempo, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho a minha filha pequena e se a gente se deixa levar por essas, não chega a ser desculpa, porque de fato dá muito trabalho, ser mãe, trabalhar e tal, mas se a gente fala, não, eu vou fazer, você faz, né? Eu acho que nem que seja uma coisinha, né? Como Aos ler, né? poucos, Vamos né? ler 5 páginas por dia. Uhum. Amanhã eu leio 6, e assim, vai mantendo isso, vai usar. Eu vou ler esse livro, porque eu acho que eu tô Maravilhoso. Hábitos Atômicos. Acho bem interessante para mudar mesmo algumas coisas que a gente precisa mudar para melhorar, né? Ele Porque, ensina, desculpa. não, pode falar. Além desse modo de pensar, assim, ele ensina depois um ferramental, assim, como criar hábitos. Ele fala, faz com que seja simples, enfim, você quer fazer exercício de manhã, já deixa a roupinha separada ali, faz com que seja atraente, enfim, tem algumas Você quer fazer técnicas, uma assim. dieta, né? Não espera chegar a fome para ir ver o que tem na É, geladeira, né? Você tem que se programar, Se né? organizar, não exato. deixa, você quer parar de comer salgadinho, não tenha na Não sua casa, tenha, sabe? Umas é. coisas que parecem ser óbvias, mas às É. vezes ajuda a organizar a cabeça, assim, são tantas opções, né? Ele É. organiza pra você, assim. Muito de foco, né? De fazer, vamos fazer acontecer, né? Então, é que assim, a gente está discutindo muito aqui, né, sobre conquista, sobre como fazer as coisas acontecerem, mas não são coisas grandes, né? As coisas vão, né, vão acontecendo, mas quando você vai aos poucos mesmo, né? E vai, é uma construção, né? Exato. Eu aprendi isso muito com a filosofia japonesa, né? Que às vezes o foco não é objetivo, não é chegar no topo da montanha, né? Mas a cada dia, ou, né, aos pouquinhos, degrau. você ir, né? E está sempre avançando, né? São as metas intermediárias. Tem muita gente que fala isso, talvez até em administração, né? Se você olhar para o teu objetivo final, talvez você não chegue. Você não, Mas se essa você, montanha é muito alta para mim, eu não vou se dar você for conta de colocando chegar. no meio do caminho etapas a cumprir, você vai chegar lá, né? Tem um conceito que eu em algum livro eu li aí, que ele fala sobre quando no sistema de emagrecimento, todo mundo fala, tem que sair da sua zona de conforto e tal, e o cara fala, não é bem assim, tem que expandir a sua zona de conforto. Hoje eu posto lá, eu pegando, sei lá, fazendo agachamento com 50 quilos de cada lado. Tem um pessoal que comenta, nossa, eu nunca vou conseguir isso. Eu falo, cara, mas você tá vendo uma pessoa que tá há 3 anos fazendo isso toda semana. Aí esse negócio de expandir a zona de conforto, o que que o cara fala? Você, se você pula pra fora da zona de conforto, você se arrebenta, você se estrupia e logo você quer voltar. Então põe um pezinho pra fora e um pra dentro, pra você ter o cortisol no nível certo ali pra te impulsionar, mas não te quebrar. E esse conceito, todos os dias, se todos os dias falar, vou expandir um pouquinho minha zona de conforto, você vai evoluindo muito. Ah, hoje eu vou correr um pouquinho mais, correr um pouquinho mais. Eu não vou tentar hoje todo dia bater PR, não, deixa eu empurrar um pouquinho. E assim o tempo vai passando, você com esse mindset, o Exato. tempo vai passando e você vai crescendo, evoluindo e tal. Sim. É que, na verdade, a gente tem a tendência de se acomodar, né? De estar nessa zona de conforto. Uhum. Só que a gente tem que se propor a sempre sair Empurrar um um pouquinho. pouquinho, porque confortável demais nunca é bom, né? A gente tem que se acostumar a nunca estar confortável, Sim. na verdade, né? E sempre um pouquinho além, né?
No esporte é assim, Sim, né? super. Você só vai melhorando, né? Vai se superando quando Sim. você corre um pouco mais, É, quando você implica em vai. dor, né? Não dá É, para você conseguir superar seus PRs, que ele falou de é, personal record, se você não tiver um pouco de é. sofrimento. É. Corrida, Literalmente no pain, no gain. Mas você tem que é, saber calibrar esse É, sofrimento, porque eu vejo muito que nem muita gente que tá onde eu tava, 175 quilos, sedentário, não sei o quê. Aí você já sai querendo, eu vou correr 10 quilômetros, não. aí você fica com canelite, fascite plantar, aí, aí E você é se arrebenta o obrigado a joelho. parar e É, você nunca mais retoma, porque é, criou um exato. trauma, é, né? Então tem que é, calibrar, acho que tem que calibrar, é isso. Eu acho que o estresse faz a gente fugir do leão, né? Mantém a Uhum. gente vivo, só que muito estresse a gente se é, quebra. é. É Muito, uma corrida longa, é uma maratona, não é uma corrida de 100 é, metros, né? É é isso. bem, bem interessante. Isso, e tem que saber fazer a corrida, né? É Não adianta correr maratona na velocidade do Usain Bolt, não vai não rolar, vai não vai dar rolar. conta, vai quebrar. Meninos, que mais? Eu quero saber de filme. Um filme. Filme é mais difícil, É se você mais quiser difícil. falar. Eu, Olha, eu vou falar o primeiro que veio à minha cabeça, não é não tem uma lição de moral, não tem nada, mas um que eu acho muito bonito, que eu gosto muito, que chama Manchester by the Sea. Manchester by the Sea. É uma história, é bem triste, assim, mas ele é um filme, ele é bonito, mas você tem que saber ver a beleza, assim. Eu até indiquei para uma pessoa recentemente e a pessoa falou, cara, tô preocupada que esse filme é seu preferido, porque é muito triste. É Eu um uhum. filme ouvi muito falar que é bonito, bonito, mas lindo. bem É, triste. É, mas tem beleza. Dá Manchester pra by ver, the Sea. dá pra encontrar beleza Uhum. nele. É triste. É, para mim o que impacta muito, com certeza puxando a brasa para minha sardinha, são os filmes japoneses, principalmente esses mais reflexivos, né? Ultimamente, a Perfect Days, né, que fala muito sobre o dia a dia, sem grandes acontecimentos, né, mas a beleza que você encontra desde que você esteja disposto a olhar, né? Então é um senhor que passa os dias, o emprego dele é limpar os banheiros públicos de Tóquio. Olha, E mesmo tendo uma rotina, né, sem nada de extraordinário, né, contemplar as árvores, ouvir música antiga, é a beleza do dia a dia dele. Então, não importa o que você faça, desde que você tenha esse olhar, né, para procurar a beleza e o encantamento na sua vida, né, foi um filme que me impactou muito ultimamente. E teve um outro também que eu não lembro o nome agora em português, mas ele fala muito sobre essa questão da vida e da morte, sob o ponto de vista, né, japonês ou da filosofia oriental. Que, aliás, quando eu estava na faculdade de medicina, a gente teve uma vivência, e eu lembro que eu ter sido a única no grupo de ter falado que a gente busca tanto a imortalidade, a juventude, né? E eu falava, mas é o ciclo da vida. Eu era a única que, né, não tinha um grande drama com relação à morte, sim. né? De você entender que é uma passagem Faz mesmo, parte do né? processo de Faz parte do vida, né? processo da vida. Você tem a vida, tem a morte e faz parte. Uhum. E a grande questão é como você vai viver a sua vida? Como você vai fazer valer cada minuto? Como você vai, né, construir algo? E para mim, eu acho que a gente veio na vida para aprender mesmo. Então, uma das grandes lições que eu me proponho sempre é ser a eterna aprendiz. Todo dia, com alguém, com uma interação, com um momento, a gente está aprendendo. Isso que você está falando é tão interessante. Teve uma questão que aconteceu recentemente comigo, e aí eu falei para a pessoa, eu disse, se você me disser que eu sou ignorante, você está me elogiando, porque a ignorância te permite aprender. Aprender, você está aberta, né? Exato. Uhum. Então, ser ignorante é a realidade de todos, porque sempre a gente pode aprender alguma coisa, né? Aliás, sempre, o tempo todo. Sempre. Então, bem ou mal, puxa, me chama de ignorante. Uhum. Não me dá outro nome, não. Não me chama de outra coisa. Diz Uhum. que eu estou sendo ignorante, porque isso me permite aprender, Sim. né? Bem, bem interessante isso que você falou Aliás, aí. tem até, tem até um nome isso, né? A síndrome de Dunning-Kruger. Quanto Exato. que as pessoas, elas são arrogantes porque elas acham que sabem, mas na É, verdade não. Quanto mais conhecimento você tem, na verdade, mais consciente você fica da vastidão da sua ignorância. exato. Do quanto falta, né? Uhum. Para E do aprender. quanto uma vida não é suficiente para É. você aprender o tanto que
tem de conhecimento, de Sim. oportunidade na vida e É. tudo que você não vai dar conta de fazer, É. né? Ou entender ou conhecer Eu acho que desse todo mundo. mundo, 100% das pessoas tem alguma coisa a te ensinar. E quando eu tô Sim. conhecendo uma pessoa nova, é lá que eu gosto de ir. Tá, me ensina É. algo que você pode me ensinar, cara. É. Assim, está sempre nessa postura humilde, É. aprendendo. É. Está aberto ao mundo, à É. É vida, tão né? difícil não julgar, né? E estar aberto a ouvir o que não é o que a gente acredita ou o que a gente pensa. Falar, não, deixa eu ver o que essa pessoa tem a me dizer. Uhum. Ela pensa de outra maneira. Vamos mergulhar nesse universo e Isso é até importante até para a saúde cerebral, né? Neuroplasticidade, assim, para a gente nossa. se manter aberto, para não, né? Eu mudei, eu era um cabeça fechada, assim, com receita, por exemplo. Quando eu comecei a cozinhar mesmo, eu endeusava as receitas. Não, o carbonara. Aí a minha É. nona em casa fala, nona, eu vou fazer um carbonara. Mas o que é carbonara? Ah, o carbonara. Para mim era, não, como Ó, assim? Italiana, é. não sabe? Ah, aquele macarrão com queijo e ovo, né? Ah, sabe? É. E para mim era um negócio, assim, Hum. vou fazer um macarrão aqui com frutos do mar, assim, aí seguindo a receita à risca, sabe, cabeça, assim, a receita à risca, a É. panela assim, ó, nem cabia macarrão, só tinha o monte de mexilhão, assim. É. Ela, André, mas o que que você tá fazendo? Não vai pegar gosto de nada. Eu falei, não, mas a receita é assim. É. E aí, com o tempo, eu fui flexibilizando e hoje, obviamente, né, não é que eu vou, não é que qualquer coisa eu aceito, mas Uhum. Na eu, pelo loucura. menos eu ouço, eu entendo, eu me ponho no lugar, assim, falando, deixa eu entender o que tá acontecendo. É. É, Não, pra demais. cabeça ficar saudável para ser pro Sim. máximo de tempo possível. Gente, eu adorei. Achei essa conversa espetacular. A gente falou de um monte de temas interessantes e assim, apesar de não ser o podcast raiz que eu faço, que tem a ver com medicina, doença, saúde, eu acho que a gente falou de temas da vida, né? De uma vida com alegria, com propósito, com Uma vida metas, gostosa, vai. É isso. é, Mas com coisas gostosas. com Opa. histórias maravilhosas. Foi porque vocês estavam aqui. Esse podcast tinha que acontecer. Agradeço demais e que a gente possa falar em outras ocasiões. Foi maravilhoso. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Muito obrigada. Prazer, na Muito verdade, né? obrigada. Foi Muito feliz de maravilhoso, ter vindo gente. aqui, de conhecer Obrigada. você. Foi Foi um prazer. ótimo. Foi ótimo. Nossa, demais. Amei.